Olá pessoal, aqui é o professor Ivan. Estamos aí para mais um vídeo, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da derivada de uma função. Nos vídeos anteriores, nós vimos a reta tangente, né? Nós analisamos ali um pouco sobre o coeficiente angular de uma reta tangente, né? De uma função num ponto. E a partir disso nós definimos a derivada de uma função num ponto, tá certo? Na aula de hoje nós vamos ampliar um pouco essa definição e nós vamos falar a respeito da derivada de uma função, né, de maneira geral, tá? Então, o que é a derivada de uma função? Né? De maneira simples, a derivada de uma função y igual a f de x, tá? Uma função qualquer, tá? Ela vai ser denotada, né, dessa forma aqui. F' de x. É dessa forma que a gente vai ler, tá? F', essa linha aqui significa que nós estamos fazendo a derivada da função f, tá, em relação a x. E essa derivada ela vai ser, né, de forma que, né, nós vamos fazer uma derivada para qualquer valor de x, né, para todo x pertencente ao domínio da função, tá? E ela vai ser dada, né, pela relação que a gente já viu nos vídeos passados, tá? Que é a mesma relação para o coeficiente angular, que é esse limite aqui de ΔX tendendo a zero, de f de x mais ΔX, menos f de x sobre ΔX, tá? Se esse limite existir, né? Tá? É muito parecido com a derivada de uma função num ponto, tá? A fórmula que a gente viu lá, a equação que a gente viu, ela simplesmente, né, levava em relação a um ponto x1 aqui, que era o ponto que nós queríamos fazer, né, a derivada. Então aqui nós temos uma maneira mais geral, né, onde o x pode ser qualquer x, né, para todo x pertencente ao domínio da função f, tá? E a derivada dessa função ela vai existir, ou seja, nós dizemos que a função é derivável, né, quando existe essa derivada para todo o valor de x pertencente ao domínio de f. Então a função vai ser derivável se para qualquer x dentro do domínio a gente consiga, né, fazer esse limite aqui, tá? Então, né, é muito parecido com a derivada de uma função num ponto, mas aqui nós vamos ver, né, de uma maneira um pouco mais geral. Existem outras formas de a gente denotar, né, essa derivada. A mais comum é essa daqui, né, f' de x. Tá? Mas alguns outros livros, né, de outras matérias um pouco mais avançadas, ou até mesmo questão de preferência do autor, tá? Ele pode trazer de diversas outras maneiras, né? Vou listar algumas aqui para vocês, né? A primeira é essa daqui. D índice x da f de x, tá? Isso aqui a gente lê como, né? Derivada da função f de x em relação a x, tá? Então a derivada da função f de x em relação a x. Tá? Uma segunda forma, muito parecida com essa, é derivada, né, de y em relação a x. Então a derivada do y em relação a x, que é o índicezinho aqui, né? E da mesma leitura, né, que é a número 2, né, nós também temos o dy dx. Né? Aqui nós temos, né, que é a derivada do y em relação a x também. Tá? As formas que mais vão aparecer, né, nesses nossos vídeos são essa daqui e depois seguida dessa relação aqui, né? Em algumas situações é preferível, né, colocar dessa forma aqui, principalmente quando a gente vai trabalhar com uma função que tem mais de uma variável, né? Então a gente especifica aqui embaixo, né, em qual variável que a gente acaba fazendo a derivada, né? Nesses meus anos como professor, esse tipo de notação eu só via em livros de cálculo 2, né, que são cálculos de várias variáveis, né, o autor que eu optava por seguir, né, essas disciplinas, eles tratavam dessa maneira aqui. Essa maneira aqui, no livro de cálculo 1, a gente já encontra com bastante facilidade, e essa daqui é a que mais aparece, por ser a mais compacta, tá certo? Então, vamos resolver alguns exercícios, né? Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui nosso exemplo, né, de número 1. Deixa eu segurar aqui na parte de cima. Nós vamos ter a nossa função f de x igual 5x ao quadrado mais 6x menos 1. Tá?
O objetivo aqui do nosso exemplo é encontrar, né? Encontre a derivada da função f, né? Então nós vamos fazer o f' de x. Essa daqui é a minha função, tá bom? Como a gente já fez lá no caso da derivada de uma função num ponto, né? Nós vamos utilizar aqui a nossa relação, né? Com a diferença de que eu vou ter um x, né, genérico, eu não vou atribuir nenhum valor para o x aqui, então nós vamos ter que utilizar essa variável e não vai dar para a gente cancelar muitas coisas antes de fazer a substituição. O procedimento fica um pouquinho mais trabalhoso, né, mas é só tomar bastante atenção na hora que for desenvolvendo o limite, que ela é feita com certa facilidade, tá certo? Então vamos iniciar aqui. Né? Como de costume, vamos fazer cada um dos termos de maneira separada, né, o do limite ali. Nós temos o primeiro aqui, que é f de x mais ΔX, tá? Então vamos colocar primeiro esse cara, né? Eu tenho que pegar a minha função f, né? F de x está definida dessa forma, e eu tenho que fazer o f de x mais ΔX. O que acontece aqui? Né? Para todo lugar que tiver um x, eu vou substituir por x mais ΔX, tá? Então vamos fazer com esse polinômiozinho aqui. Então eu vou ficar com 5, que multiplica o x, que agora vai ser x mais ΔX. Esse x era ao quadrado, então o x mais ΔX também fica ao quadrado, mais 6 que multiplica o x, que agora, nesse caso, é x mais ΔX, menos 1. Tá certo? Então essa daqui é a nossa função de x mais ΔX. Vou desenvolver esse termo aqui, levar ao quadrado, multiplicar por 5, fazer distributivo aqui, e vamos ver o que a gente consegue agrupar, né, para escrever isso de uma maneira um pouco mais compacta, tá certo? Então vamos ver lá. F de x mais ΔX vai ser igual. Eu tenho 5, que vai multiplicar, né, os termos obtidos a partir, né, desse quadrado aqui. Então fica x ao quadrado mais 2x ΔX mais ΔX ao quadrado. Tá? Então aqui eu desenvolvi o quadrado, agora eu tenho mais 6 vezes x, que dá 6x, mais 6 vezes ΔX. 6 ΔX. Menos 1, que é a minha constantezinha ali. Agora eu vou fazer, né, continuando o desenvolvimento aqui, eu vou fazer o produto, né, com 5, e já vou tentar agrupar todos os elementos, né, que eu tenho as variáveis em comum. Né? Não sei se vai ter alguma coisa aqui, deixa eu ver, x ao quadrado é só aqui, x ΔX também só aparece aqui, ΔX ao quadrado só aqui, aqui aparece x e aqui ΔX. Eu vou ficar com um monte de termo aqui, tá bom? Mas faz parte, né? Então lá, f de x mais ΔX vai ser igual 5x ao quadrado mais 10x ΔX mais 5 ΔX ao quadrado mais 6x mais 6 ΔX menos 1. Tá? Então todo esse termo aqui é a aplicação da função f, né, para x mais ΔX. Tá? Esse cara vai substituir aqui, ó, esse x mais ΔX aqui do meu limite, para a gente poder calcular a derivada, tá certo? O f de x não precisa fazer, né, porque ele já aparece nessa forma aqui, ó. F de x é 5x ao quadrado mais 6x menos 1. Tá certo? Então eu posso fazer o seguinte agora. Agora nós vamos substituir esse f de x mais ΔX aqui, menos o f de x dividido por ΔX, tudo nesse limite. Vamos lá. Então vai ficar lá f' de x igual ao limite de ΔX tendendo a zero, f de x mais ΔX, toda essa galera. 5x ao quadrado mais 10x ΔX mais 5 ΔX ao quadrado mais 6x mais 6 ΔX menos 1. Tá? Agora nós temos que fazer menos a função f de x que aparece aqui, né, escrita em preto. Então vai ficar menos 5x ao quadrado mais 6x menos 1. Tá? Eu poderia ter feito o jogo do sinal aqui, né, multiplicado o menos 1 pelos termos e já trocado o sinal de todos eles. Tá? Mas eu optei por escrever, né, dessa maneira, e na próxima passagem a gente faz essa etapa de cálculo. Tá? Então aqui eu vou pegar uma régua, né, já estou saindo da linha horizontal, né, a pessoa vai escrevendo e vai entortando a letra. Tá? Mas eu vou fazer uma linha para tentar corrigir isso. Aqui,
Daí na parte de baixo nós temos um ΔX. Nossa, agora que fica legal, né? Nós vamos pegar os termos, né? Aqui a gente já viu que não cancela nada, né? Nesse pedaço do x mais ΔX. Então a gente colocou, né? Fez a substituição do f de x aqui. E vamos tentar cancelar com o resto que está nesse lado esquerdo, tá? Para ver se a gente diminui um pouco esse termo. Vejam lá, eu tenho 5x ao quadrado, aqui eu tenho menos 5x ao quadrado. Né? Lembrando que esse menos vai multiplicar os três termos. Então vai ficar mais 5x ao quadrado, menos 5x ao quadrado, isso daqui vai dar zero, cancela. Aqui eu tenho mais 6x, aqui eu tenho menos mais 6x, né? 6x menos 6x também cancela, né? Fazer um risco vermelho aqui no sentido oposto para a gente saber o que está cancelando com o quê. Aqui eu tenho menos 1, menos 1, ou seja, mais 1, né? Menos 1 mais 1 também cancela. Esses 6 termos a gente conseguiu eliminar, né, da nossa derivada. Bom, agora eu vou reescrever ela eliminando esses termos que foram cancelados para ver o que sobra. Então eu tenho lá f' de x igual ao limite do ΔX tendendo a zero. Aqui eu vou ficar com 10x ΔX mais 5 ΔX ao quadrado mais 6 ΔX. Né? Reparem que esse termo e esse termo aqui possuem ΔX. Né? Eles são multiplicados por ΔX. Então eu posso colocar esse ΔX em evidência, né? E escrever ele multiplicando, né, esse parênteses aqui, que vai ficar 10x. Reparem, se eu pegar ΔX e multiplicar 10x, eu volto a ter esse termo aqui. Mais 5 ΔX mais 6. Tá certo? Olha lá. Pego o ΔX, multiplico aqui e volto a ter esse. ΔX vezes 5 ΔX dá 5 ΔX ao quadrado. E ΔX vezes 6 dá 6 ΔX. Então, eu retorno a essa parte superior ali. Né? Agora eu tenho que fazer tudo isso daqui dividido por ΔX. Olha que beleza, né? Por que a gente colocou esse ΔX aqui em cima ao quadrado? Né? Se a gente fosse resolver esse limite aqui, por substituição, né, direta, nós colocaríamos 0 e 0, ficaria 0 na parte de cima, 0 na parte de baixo, uma indeterminação. Né? Como eu consegui extrair ele em evidência, eu posso cancelar aqui com aqui, né? ΔX dividido por ΔX dá 1, né? E a gente fica simplesmente com o limite do ΔX tendendo a 0 do que? 10x mais 5 ΔX mais 6. Né? Nós vimos, né, pelas propriedades dos limites, que o limite da soma é a soma dos limites, ou seja, eu pego o limite do ΔX, calculo aqui para 10x, depois eu calculo aqui para 5 ΔX e depois eu calculo com o 6. Né? Limite de ΔX tendendo a 0 de 10x. Isso aqui dá 10x. Limite de ΔX tendendo a 0 para 5 ΔX vai dar 0. Limite de ΔX tendendo a 0 da constante 6 é igual a 6. Né? Então, a derivada da nossa função f de x, né, f' de x aqui, é igual ao limite que a gente fez a substituição. Fazendo todos os cancelamentos, encontramos que isso vale 10x mais 6. Né? Quando nós formos trabalhar as regras de derivação, vocês vão ver que o procedimento é muito mais simples, né? Dá para fazer, inclusive, esse cálculo de cabeça, né? É bem simples, tá? Mas quando a gente chegar lá, a gente vai ver como que funcionam essas regrinhas, tá? Então, a aula de hoje, né, nesse exemplo aqui, nós pudemos verificar como fazer, né, a derivada desse polinômiozinho aqui, né, do exemplo 1, que está escrito em preto, utilizando, né, a definição de uma derivada, tá? Muito obrigado, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.